Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Shema, todos os dias eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana estamos continuando essa segunda semana falando sobre organizações missionárias, instituições, projetos, agências, movimento, tudo isso que faz acontecer, todas essas instituições que promovem ali a ida de um missionário, a implantação de uma igreja, o projeto de uma implantação de uma tradução bíblica na língua local, nativa de algumas tribos, de algumas regiões. Eu estou falando dessas organizações, dessas instituições, e hoje eu quero dar continuidade a mais uma organização missionária, essa instituição missionária que há mais de 60 anos aí está fazendo história no mundo. É uma história linda, é uma história maravilhosa de conhecer, de saber. Eu falei ela mês passado, semanas passadas, quando eu falava sobre igrejas perseguidas, sobre aqueles irmãos que estavam em lugares tão difíceis, que era viver ali uma vida difícil na questão do cristianismo. E essa instituição, ela é a responsável de nos dar essas informações do que está acontecendo nos irmãos que moram em país muçulmano, país islâmico, país budista, hinduísta, esses países, e muitos deles não se pode o cristianismo, não se pode pregar o evangelho, não se pode sequer ter a Bíblia Sagrada em casa. Então, essa instituição, há mais de 60 anos, ela vai nos trazendo essa responsabilidade de entender o que está acontecendo para que possamos orar, investir e também enviar missionários para essas nações, para esses lugares. Eu estou falando da Portas Abertas, isso mesmo, Portas Abertas do nosso irmão em Cristo, André, que partiu o ano passado. Deus o levou, mas a história do irmão André é uma história linda de ser ouvida. Eu vou tentar resumir aqui alguns principais pontos da vida do irmão André, como ele começou. Na verdade, o irmão André, ele é holandês, ele iniciou ali o seu chamado para missões no aspecto de irmãos que viviam na igreja perseguida, irmãos que viviam com dificuldade de pregar o evangelho, lugares onde não tinha acesso à Bíblia Sagrada, onde não se podia. Ele teve uma experiência com um grupo de jovens, irmão André, ele é holandês, ele teve uma experiência com um grupo de jovens, foi ali para a Polônia fazer uma excursão, e quando chegou lá nos anos de 1955, para quem lembra, 55 até no meio da década de 80, aquela região toda ali era chamada Cortina de Ferro, dominada ali pela União Soviética, que vem depois de uma guerra, a Polônia, onde muitos judeus morreram. Então, ao chegar ali na Polônia, nessa excursão, vindo da Holanda, ele jovem, no ano de 1955, o irmão André se deparou com a realidade que não tinha visto ainda. Lugares onde não se podia ter acesso à Bíblia Sagrada, não podia nada do Evangelho, não podia porque era literalmente já naquela época perseguido e preso. Então o irmão André se comoveu com isso, vendo aquela realidade na Polônia, no ano de 55, se comoveu com isso, então entendeu em Deus, e ali Deus deu uma palavra em Apocalipse 3:2, que fala: esteja atento, fortaleceis no que resta, que estava para morrer. Então, em cima dessa palavra, o irmão André começou a entender que ele tinha um chamado para levar as Escrituras Sagradas a esses lugares menos alcançados, a esses lugares que não se podia ter a Bíblia Sagrada. Então, ali se inicia o Portas Abertas, não de uma maneira organizada ainda, de uma maneira institucional, mas nasce no coração de Deus, compartilhado por irmão André. Então, há mais de 60 anos, o Portas Abertas, encabeçado pelo irmão André, trabalha na questão de levar Bíblias aos lugares que não pode e dar suporte aos irmãos que vivem em ambientes, em regiões, em nações, em lugares onde não se pode o cristianismo, dar suporte aos missionários.
né? Quero só falar aqui um pouquinho mais do irmão André, né? Irmão André, ele, quando você vai ver a biografia dele, você vê vários relatos, né? Testemunhos sobrenaturais, a ponto de ele cruzar uma fronteira com o seu fusquinha, o seu velho fusquinha, lotado de Bíblias, e ali na fronteira, né, os policiais daquela nação o parar, fazer uma vistoria como qualquer outra normal, mas não viu sequer uma Bíblia. Gente, estava lotado o Fusca, mas nenhum dos policiais viram as Bíblias. E é justamente, né, uma nação na qual não se podia ter as Escrituras Sagradas. Então, a partir daí, o irmão André entendeu mais ainda que Deus estava com ele, e ele iniciou esse projeto lindo de Portas Abertas. Né? Hoje, o Portas Abertas, a missão Portas Abertas, está em mais de 60 países, né? 60 países no requisito de dar suporte a missionários, né? Alguns países, né, elas têm as suas agências locais, como aqui no Brasil, mas muitos desses países são missionários infiltrados que estão ali para pregar o Evangelho do Senhor Jesus e fazer aquele processo de distribuição Bíblias. Eu quero encorajar você procurar no YouTube, tem um vídeo que é impactante, né, de um grupo de irmãos chinês que eles recebem pela primeira vez na sua língua, eles conseguem pegar uma Bíblia completa para cada um deles. É emocionante esse vídeo aí, eles começam a chorar, e tem muitos outros relatos. Se você entrar no site do Portas Abertas, você vai ver história que, meu Deus do céu, sobrenatural. Então, essa é a missão Portas Abertas, que há mais de 60 anos tem contribuído, né, com a divulgação, com a contribuição da Bíblia nesses lugares. O irmão André é conhecido como contrabandista de Deus, porque o foco dele é ir para lugar, né? E hoje a missão Portas Abertas é ir para esses ambientes que não pode ter a Bíblia, e ali levar e dar suporte aos missionários que vivem em lugares onde não se pode o cristianismo. E eu quero falar mais sobre como o Portas Abertas chegou aqui no Brasil. Né, o Portas Abertas chegou aqui no Brasil através de uma irmã, no ano de 78, há 45 anos atrás, né, uma irmã conheceu ali o Missão Portas Abertas, e ao conhecer ali a Missão Portas Abertas foi falar com o irmão André e perguntou se ele poderia visitar o Brasil, né, e ela se voluntariou ao ministério ali por muito tempo, e depois fez esse relacionamento, essa amizade com o irmão André, e perguntou se ele poderia visitar o Brasil. E ao visitar o Brasil, o irmão André entendeu também que ali poderia ser mais um lugar para contribuir com a manifestação do reino de Deus, na questão de enviar obreiro, de convocar missionários dispostos a morrer em prol do Evangelho. Né? Esse encontro aconteceu em 72 na Austrália, no ano de 72. Né? E 5 anos depois, o irmão André veio visitar aqui o Brasil, e ali tiveram o primeiro contato no Brasil, e a partir daí se iniciou, né, o projeto de trazer o Portas Abertas para o Brasil. E hoje estamos aí, né, no Brasil todo. Nós temos representante do Portas Abertas. Se você, irmão, queria conhecer mais, queria saber como alguém pode ir aqui na minha igreja falar mais sobre a missão Portas Abertas, pode me procurar aí através da rádio, pode me procurar nas minhas redes sociais, que eu tenho um contato de algumas pessoas, de alguns missionários locais que dá esse suporte e essa assessoria de falar mais sobre a missão Portas Abertas, essa instituição missionária que muito tem contribuído, né, para a pregação do Evangelho nesse mundo afora, e principalmente em lugares onde não se pode pregar o Evangelho. Então, missão Portas Abertas, tenho muito para falar, mas o meu tempo é curto, mas eu quero encorajar você, intimar você a ter conhecimento sobre essa missão, conhecer a biografia do irmão André. O livro dele, O Contrabandista de Deus, é um dos livros mais vendidos, somente no âmbito missionário, é um dos livros mais vendidos desde o ano 70, meados dos anos 70, que esse livro é publicado, e é um livro apaixonante. Eu quero encorajar você, amém? Pois fica aí conosco, amanhã nós continuamos com mais uma organização, uma instituição missionária que contribui para a manifestação do reino de Deus nessa terra, e hoje falamos de missões Portas Abertas, e não tem como falar do irmão André, o contrabandista de Deus. Amém, graça e paz, até amanhã.